Salmo 27, no versículo 8, a palavra de Deus nos fala assim: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. É interessante que o Salmo 27 é um dos salmos escrito por Davi. Davi, quando ele escreve esse salmo, ele revela algo para que nós hoje pudéssemos aprender com ele e entender o coração de Davi e entender o coração de Deus. A Bíblia, em outros momentos, a Bíblia chama Davi de um homem segundo o coração de Deus. Davi foi chamado assim, não por aquilo que ele fazia de certo e errado, não pelas suas atitudes, mas quem ele era no seu coração, por causa daquilo que ele tinha no seu coração de buscar ao Senhor. Um coração desejoso pela presença de Deus, um coração que se alegrava em estar na presença de Deus. Um coração que tinha esse anseio por estar na presença de Deus. Nós vemos em vários outros salmos que Davi escreve essa fome da presença de Deus, esse desejo de estar com Deus. Davi, no Salmo 42, ele escreve que assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma anseia por ti. Em outro momento, ele fala assim, que todo o meu corpo anela pela tua presença, todo o meu ser deseja a tua presença. Davi, então, ele tinha um desejo profundo, sincero, pela presença de Deus. Davi, ele mantinha uma intimidade muito profunda, um relacionamento realmente íntimo com o Pai, um relacionamento de muita proximidade, um relacionamento de troca. Havia realmente uma troca entre Davi e Deus. Davi conhecia o coração de Deus. Davi entendia o que Deus falava e Davi se expressava de uma forma tão harmônica, vamos dizer assim, em relação a Deus. Davi simplesmente abria o coração e deixava sair tudo aquilo que estava no coração dele. E vemos salmos tão lindos, orações que ele faz a Deus, expressando esse amor, expressando essa devoção que ele tinha pelo Pai. O diferencial, então, que eu quero falar hoje sobre Davi, o que nos chama realmente a atenção hoje, é que Davi tinha um coração rendido a Deus. Davi tinha um coração sensível para ouvir a voz de Deus. E num outro salmo, no Salmo 51, Davi, quando repreendido por Deus por conta de um pecado, ao fazer uma oração, ele fala para Deus: não me retires da tua presença. Não me retires da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. O desejo de Davi era jamais sair da presença de Deus. O prazer maior de Davi era estar na presença de Deus. E vemos que Davi, desde novo, desde criança, Davi aprendeu a ser um pastor de ovelhas. E provavelmente Davi ficava muitas noites cuidando das suas ovelhas. E tem alguns salmos que ele expressa isso. Momentos de oração que ele começa a contemplar a grandeza e a majestade de Deus. Em outro, ele faz uma comparação a Deus como sendo um pastor que cuida das suas ovelhas. Um pastor que leva as ovelhas a um pasto verde, um pasto verdejante, onde tem alimento, onde tem água para as suas ovelhas. E ele, no cuidado dele para com as suas ovelhas, ele faz essa comparação, onde o próprio Deus é colocado na figura de pastor. Se ele, como pastor, pastor físico, pastor humano, cuidava das ovelhas, muito mais Deus no seu cuidado para conosco. Muito mais o Senhor no seu apego, no seu amor para com as nossas vidas. Davi, então, tinha prazer de estar na presença de Deus. Davi, então, achou graça aos olhos do Senhor. E é interessante que nós podemos dizer que na mesma proporção, da mesma maneira que Davi tinha prazer em estar na presença de Deus, Deus tinha prazer em que Davi estivesse na sua presença. Deus se alegrava com a adoração de Davi. Deus se alegrava com a adoração que Davi produzia a ele. Uma adoração sincera, uma adoração realmente, uma expressão de amor. Davi estava ali não por obrigação, não por religiosidade, mas porque ele realmente amava ao Senhor. E a sua vida, então, era uma inteira dedicação ao Senhor. Uma entrega genuína de amor, dedicação a Deus. Vemos em vários outros salmos ele expressando isso,
de uma forma tão profunda, tão sincera, tão verdadeira. Davi, ao abrir os seus lábios, ele deixava sair aquilo que estava no seu coração, um amor verdadeiro, um amor sincero pelo Senhor. Davi conhecia Deus e ele sabia o que Deus tinha para ele. Ele sabia que o propósito maior da sua existência era para adorar ao Senhor, era ser um adorador. E Davi levava isso ao pé da letra. Olhamos para o Salmo que nós lemos há pouco. Deus, no momento que Davi estava orando, Deus fala com Davi no seu coração. É interessante que o próprio Davi coloca isso no Salmo, ele diz: ao meu coração me ocorre. Naquele momento, Deus estava falando com Davi. E isso é uma forma como Deus se comunica conosco. Deus não vai falar simplesmente de maneira audível, por mais que Ele pode. Deus não vai falar simplesmente ou somente usando outras pessoas, mas Deus vai falar ao nosso coração. Deus fala lá dentro no nosso íntimo. Deus Ele se conecta com o nosso eu interior, com o meu coração, com o teu coração. E assim aconteceu com Davi. Ele, nesse momento que ele estava fazendo essa oração, que o Salmo 27 nos mostra, ele ouve: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Davi buscava constantemente a presença do Senhor. E Deus, mais uma vez, vem e fala para ele: busque a minha presença. O meu desejo é que você esteja na minha presença, Davi, porque eu me alegro contigo, porque eu tenho prazer em que você esteja na minha presença. Olhamos para Davi, um homem que foi tão imperfeito, no contexto familiar, em tantas coisas Davi errou, ele pecou, ele fez coisas que não eram boas, não eram agradáveis a Deus. Porém, pelo fato de ter um coração arrependido, um coração sincero ao Senhor, no momento de confronto, Davi realmente se arrependia, Davi realmente reconhecia o seu erro, o seu pecado, e ele se voltava para Deus. Deus o chama: um homem segundo o meu coração, um homem que conheceu a essência de Deus, entendeu o propósito da sua existência e entendeu a razão de estar aqui. Por isso hoje, meu querido, a minha oração é que você, assim como Davi, aplique o teu coração a buscar o Senhor. Aplique o teu coração a uma sensibilidade onde você vai ouvir Deus falar contigo no teu coração, no teu interior. Você vai ouvir Deus se revelar a você de maneiras extraordinárias, desde que você realmente se dedique a isso, desde que você realmente empenhe-se em ouvir Deus, em buscar ao Senhor, com uma adoração sincera, com um coração aberto para ouvir a voz de Deus. Que você realmente possa experimentar um relacionamento sincero, um relacionamento de intimidade com Deus, onde você busque a Deus não por religiosidade, não por obrigação, mas por amor e por desejo de estar na presença dele. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.